Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da TV Mossoró, Canal 7, TV aberta e de graça para toda a cidade. A notícia política do fim de semana foi a reunião que não decidiu nada. A tão esperada reunião da base política do governo do estado, que ia reunir todas as lideranças, deputados estaduais, foi um fiasco. A começar que a governadora do Rio Grande do Norte e o marido, Carlos Augusto, que é chefe da Casa Civil, não participaram da reunião. Estiveram apenas Henrique, Garibaldi, Ricardo Mota e José Agripino. As adequações que o PMDB quer fazer são mais ou menos assim. Quer indicar, além das setas, que já tem o secretário indicado pelo PMDB, quer indicar agricultura e recursos hídricos, tudo com porteira fechada. Leia-se aí CAERN, EMATER, IDIARNE, todos o IDEMA, todas as autarquias que estão abaixo dessas no guarda-chuva dessas secretarias. Além disso, exigem também a saída do secretário de Saúde e do secretário de Planejamento. Eu não sei ao certo como interpretar essa não ida de Rosalba e Carlos Augusto. Não sei se não foram porque acha que não adianta mais tentar segurar o PMDB, já dão por perdido o apoio de Garibaldi e de Henrique, ou se fazem desdém, se não estão nem aí para o PMDB, para a base aliada, eles precisam de cargos mesmo, eles vão precisar do governo. E outra coisa que me chamou a atenção foi uma entrevista da governadora ao jornal Tribuna do Norte. Essa entrevista deve, inclusive, ter sido dada antes dessa reunião, já que o jornal A Tribuna do Norte, do domingo, começa a circular lá em Natal no sábado de meio-dia. Você vai para a rua lá em Natal de sábado, 2 da tarde, meio-dia, já tem jornal do domingo nas ruas. E nessa entrevista, Rosalba diz que Dilma é uma grande parceira do Rio Grande do Norte. Isso vai de encontro ao que diz o senador José Agripino, que é presidente nacional do DEM, que anarquiza com a presidenta Dilma e com o PT como um todo. E Rosalba diz mais, que antes não veio mais coisas para o Rio Grande do Norte por falta de projetos. Ela reconhece que o governo dela não fez projetos. Ela justifica dizendo que é porque estava arrumando a casa. Agora, a frase que mais me chamou a atenção, a afirmação que mais me chamou a atenção, foi Rosalba assumir que pode votar em Dilma para presidente no próximo ano. Rosalba é a única governadora do DEM no país. Rosalba, o DEM é o partido que faz mais oposição ao governo do PT. E a governadora admitiu que pode votar em Dilma. Resta saber se ela vai estar no PMDB ou não, no DEM ou não. Desculpe, ou se será candidata à reeleição ou não, também só Deus sabe. Boa tarde, Bruno, Laíre, Neto, Emery, ouvintes da 93, telespectadores da TV Mossoró e no Cabo 24. Ia ser realmente muito interessante uma governadora do DEM como Rosalba apoiando o governo de Dilma. Imagine como isso seria. Na política tudo pode. Se diz que sim, mas eu acho que nem tudo. Tem coisas que passam das raias do absurdo, e essa é uma delas. Rosalba, na minha opinião, está como numa luta de boxe, uma luta entre dois pugilistas, onde um que já está vendo a coisa perdida joga a toalha. Se Rosalba não jogou a toalha ainda, está bem próximo de jogar a toalha e se dar por vencida nessa questão com o PMDB, onde tudo parece não vai dar certo. E sem a base aliada do PMDB, que é o maior apoio que a governadora tem, Rosalba não vai conseguir
ir à frente com os seus passos próprios, com as próprias pernas, porque a gente sabe do desgaste, da dificuldade, dessa coisa toda que cerca o governo estadual, que tem errado muito mais que acertado. Acertou alguma coisa ali, outra ali, mas tem feito um governo desastroso. Eu até estou pegando carona aqui na matéria que o companheiro aqui do lado, Bruno Barreto, escreveu no jornal Moçaroense, eu acho que foi do sábado, ou foi no domingo, onde Bruno mostra que Rosalba troca um auxiliar a cada 45 dias. Isso não pode estar certo. A cada 1 mês e meio, a cada 45 dias, do primeiro escalão, a governadora troca um auxiliar. Então, é aquela história, o time não está jogando, o meio campo não está acertado. Só substituindo, fica como o Vasco e Flamengo, que estão apanhando direto agora, né? Eu estou fazendo a média aqui com vocês, Vasco. mais, né? Hein? Vasco apanha mais do que apanha do Flamengo, né? Então está nessa situação. O governo estadual, o governo de Rosalba, infelizmente, e outro detalhe, o que chama a atenção também é uma coisa chamada empáfia. E, meu amigo, a soberba. A governadora e o marido dela não descem do pedestal, não. Não caem do salto nem a pau. Eu não sei se isso é fazer política, talvez tenha dado certo aqui e não venha a dar certo. E não vem dando certo a nível de Estado. Só para finalizar, lembrar que no Abolição 4 tem algumas ruas faltando água. 2 semanas já e os moradores estão pedindo aí providências da CAERN, e eu complemento aqui que em trechos do aeroporto a água não está faltando, mas houve uma redução drástica. O fornecimento, a oferta d'água é muito pouca e não está já mais dando. Quer dizer, começou assim da outra vez e terminou naquela crise sem água. Então, Abolição 4, parte do aeroporto, Nova Betânia, reclamando abolição, falta d'água. E os outros que eu falei aqui, uma diminuição muito grande na oferta, o que acaba prejudicando a todos. Esperamos que a CAERN possa tomar providências. Boa tarde aos 3 companheiros, Laíri Neto, Bruno, Edmundo, e boa tarde, ouvintes, telespectadores do nosso Observador Político. Eu diariamente recebo a agenda da governadora Rosalba. E a agenda de hoje prevê, à tarde, além de 2 reuniões para avaliar a situação da estiagem, da seca, aqui no nosso estado, está prevista uma audiência dela com o deputado federal Henrique Eduardo Alves. Eu acredito que Henrique vai levar a governadora, depois que ouvi esse relato aqui de Laíri Neto. Ela não foi à reunião, mas Henrique foi com Garibaldi e outros. Pode ser que Henrique vai levar para a governadora o resultado do que se tratou naquela reunião. Porque José Agripino estava na reunião, porque foi no apartamento dele, representando a governadora, segundo se diz. E ele certamente irá também dar contas dessa reunião a Rosalba. Mas Henrique vai ser recebido hoje à tarde, vai certamente também botar na agenda principal uma conversa sobre essa reunião. Vamos aguardar. Eu entrevistei... Diga, Edmundo. Não, pensei que você tinha encerrado. Não. Eu entrevistei há pouco, lá na Rádio Rural, o meteorologista Gilmar Bristotti, da Emparne. E foi a situação de chuvas, se vamos ter ou não vamos nessas próximas horas, porque o dia de São José é amanhã, e é uma data muito significativa para o sertanejo, que tira esse dia como um parâmetro para saber se teremos ou não chuva. E eu fiz essa pergunta ao Gilmar Bristotti, e ele disse o seguinte: a previsão é realmente de que nós teremos chuvas. Eu perguntei, inclusive, sobre a situação climática de hoje. Nós estamos observando que há um tempo nublado desde que o dia iniciou hoje. Ele disse que a previsão para hoje é de 14
para 15 horas nós tenhamos chuvas aqui na área de Mossoró. E para o restante do estado, ele imagina que projeta, segundo os estudos que ele vem fazendo no mapa meteorológico, de que vamos ter chuvas nessas próximas horas em algumas regiões mais fortes, noutras mais fracas. Mas Gilmar disse que a previsão de que vamos ter um inverno de regular para fraco ainda prevalece. Então vamos aguardar que essa previsão dos técnicos se configure no dia de São José. Agora terminou, né? Terminei. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do programa Observador Político, Emery, Edmundo, Laír e Neto. Não poderia deixar de começar o programa hoje falando sobre a reunião de sábado, na casa do senador José Agripino. Em princípio, a reunião seria pela manhã, mas como o deputado Henrique Alves, presidente da Câmara, estava numa solenidade em Brasília de posse dos 3 novos ministros, ele pediu para adiar para a tarde e veio e levou o vice-presidente estadual do PMDB, Elias Fernandes, ex-diretor do DENOX e cotado para a Secretaria de Recursos Hídricos, para a reunião. E a governadora Rosalba Ciarline e o casal e o marido Carlos Augusto Rosado não foram a esse encontro. Eu achei deselegante. Eu entendo que se a reunião é para tratar do governo, é para o casal estar lá presente, o casal que comanda o Estado. Claro, foram convidados, todo mundo estava contando com a presença deles, mas o encontro acabou não ocorrendo, eles acabaram não indo ao encontro. Eles foram para onde? Tem notícia? Não tem notícia, ninguém sabe para onde eles Tibau? foram. Deve ter vindo, né? Eles costumam vir para Tibau no final de semana. Garibaldi ainda teve um dentista, uma consulta, né? Como desculpa, né? Tem uma interpretação de que eles quiseram deixar Henrique, Zé Agripino e os outros presentes à vontade para discutir os rumos do Estado. Essa é uma interpretação, uma explicação que tenta justificar a ausência da governadora. Aí eu pergunto, por que não foi anunciado antes que eles iam se ausentar? Porque se eles não iam, poderia ter sido anunciado. Vai se reunir um grupo para discutir a questão do governo e levar uma lista de secretariáveis para a governadora analisar. Mas não foi assim que foi anunciado. Foi anunciado que este grupo se reuniria com a governadora e com o marido dela para discutir a situação do governo. Não fizeram isso, eles se ausentaram em cima da hora. Isso mostra que eles não estão gostando disso. Outra coisa, o deputado Henrique, aliás, Garibaldi, numa entrevista ao site de Givanildo Silva, feita pela jornalista Aglaia Abreu, Garibaldi disse que o governo indicaria os nomes e a governadora acataria. Ela não ia analisar, ela ia acatar o que foi indicado. E surge uma série de cotados. Júnior Teixeira, né, da NORC, Já disse que não queria. disse que não queria, mas já voltou a ser cotado de novo. Já voltou a existir a possibilidade dele ir. Leonardo Rego pode ir para a Secretaria de Recursos Hídricos, no lugar de Elias Fernandes. Então, existe uma série de boatos, de expectativas. Também Kelps Lima voltou a ser cotado, dessa vez também para Recursos Com um Hídricos. detalhe, Leonardo Rego, apesar de DEM e PMDB serem aliados a nível estadual, lá em Pau dos Ferros, Leonardo Rego não se bica de jeito nenhum Com Elias Fernandes. Agora, É o grupo. a Secretaria de Recursos Hídricos, papai Getúlio aprova, né? É claro. Porque saúde eles não nem ver, né? É claro. Então, a questão do governo mostra também que a governadora, nas ações, não está gostando do que está acontecendo e é natural porque ela tem levado muita pancada e tem sofrido essas ameaças de interferência. Por outro lado, houve uma sinalização de onde vem toda essa revolta do PMDB em relação ao governo e para que é. E quem apostou que seria por influência do Planalto, acertou. Porque está na cara que a governadora deu essa declaração à Tribuna do Norte com o objetivo de mostrar
para o governo que ela pode apoiar a presidente Dilma. Eu não tenho dúvida que Henrique, quando voltar hoje ou amanhã para Brasília, vai levar essa entrevista embaixo do braço para mostrar à presidente quando ela voltar da Itália, para mostrar para ela que a governadora Rosalba Ciarline abre a possibilidade de apoiar a presidente Dilma. Mas, para isso, a governadora vai precisar sair do DEM. Aí fica a pergunta, a governadora disse isso para jogar para a plateia ou apenas, ou realmente cogita a possibilidade de deixar o DEM onde ela se encontra desde 1991, lembrando, para quem não lembra, a governadora foi eleita em 88 pelo PDT. Então ela só foi para o DEM em 1991. E de lá para cá sempre esteve no mesmo partido e sempre seguiu fielmente a orientação do senador José Agripino. Eu quero só voltar aqui ao comentário inicial do Emery a respeito da... Você já concluiu também, né? Concluí. A respeito da entrevista que ele fez com o meteorologista. Dois assuntos ligados aqui a Emery. Só lembrar que os meteorologistas que dizem, que são estudiosos no assunto, que o dia 19, dia de São José, a esperança de chuvas é pela crença popular, dia de São José, e é também porque nesse período, entre 18 e 21, me parece, acontece a passagem do equinócio, e aí o tempo fica mais propício às chuvas. E a outra informação, o outro comentário que eu quero fazer aqui, é que Emery colocou na coluna que escreve para o Jornal Moçoroense, algo que eu achei bem interessante e faço coro aqui, apoio, e a gente tem que pedir uma providência. Coincidentemente, sábado pela manhã, eu passei indo da rua Vicente Saboia para a rua Almeida Castro, indo para a FM, fui ali a pé. Meu amigo, eu passei naquela travessa Martins de Vasconcelos, Emery, o que você disse aí, nada mais é do que a verdade. A travessa Martins de Vasconcelos é podre. Podre. Os Correios? Atrás dos Correios? De lado ali do Maria. Emery disse que ali era uma agressão à memória de Martins de Vasconcelos. Eu digo, vai ter que se tomar uma providência no centro da cidade, o negócio daquele. Martins Vasconcelos é de Apodi, mas ele se situou mesmo aqui em Mossoró. Mas eu passo diariamente... Ele é o que dá nome ao prêmio de jornalismo da UERN, né? Exatamente. Também. Você vê, Eu passo diariamente naquela travessa, porque eu passo a pé, minha mulher me deixa na praça Vigano Antônio Joaquim, eu vou para a Rádio Rural a pé. E eu vejo que aqui está transformado ou num mictório público misturado com sanitário, e do outro lado o correio... Número 1 com número 2, no tudo, né? Pois é. E do outro lado você não pode ir pela calçada do correio, que tem os aparelhos de ar-condicionado do correio derramando água em cima de você. Olha, andando banho, é verdade. Agora, a travessa precisa, a prefeitura precisa fazer uma coisa, ela é tão simples, pelo amor de Deus. Você falou do seu programa de rádio aí no domingo, minha mãe é ouvinte e assídua, viu? Não Obrigado. perde um programa de Edmundo no domingo. Obrigado. Voltando à questão da governadora, Edmundo citou aí a matéria na edição de domingo do Jornal Moçoroense, que mostra que a governadora fez 18 trocas. Vale lembrar que o critério que nós usamos quando fomos fazer a matéria é de primeiro escalão. Não colocamos KR, não colocamos IDEMA, não colocamos IPE, só colocamos primeiro escalão. A Procuradoria também é primeiro escalão. Não, mas que era Tatiana Mendes Cunha. Controladoria. Não, consultoria, mas é primeiro escalão também. Só colocamos primeiro escalão como critério, não colocamos os órgãos de segundo escalão, as autarquias como a KN, IDEMA, foi só as secretarias. E muita gente achou que foi pouco, achava que tinha muito mais secretários. Mas aí foi o que nós localizamos na pesquisa. Eu, modéstia à parte, num primeiro momento eu achei que era pouco. Mas depois analisando, quando eu fui fazer a média e fui ver também o volume de mudanças no secretariado de Micarla, que a média é muito parecida, eu vi que realmente o número era alto. Você, em 25 meses, fazer 18 trocas no primeiro escalão e o que chama mais atenção, são 18 trocas concentradas em 12 áreas. E outra coisa que chama atenção também são as interinidades. Estamos desde novembro sem secretário de Agricultura. Tem um interino, mas interino é interino. Está ali provisoriamente. Ficamos quase um ano com o secretário interino de assuntos fundiários. Então, é uma situação muito constrangedora para o governo.
E o Tribunal de Contas? Ixi, Maria. Sim, inclusive, dizem, eu vi que nessa composição para acomodar o PMDB, até a história do conselheiro está entrando. Está entrando? É um trunfo, né, que o governo sempre usou, o Tribunal de Contas sempre foi usado como um trunfo político. Agora você imagina, você está sendo muito, Bruno, simpático até, mas você está se expressando certo em dizer com um trunfo político. Mas se você olhar bem, não pode nunca jamais uma vaga no Tribunal de Contas servir como moeda de troca para Mas política. serve, mas serve. o pior é que Mas serve, sabe, né? pois Queria é, não negociar pode. até com o então prefeito Fafá Rosado para ela renunciar, para ver Pois como é, o não governador pode, assumir. mas ver como é que o Inclusive, Tribunal é de uma Contas tradição. é tratado, né? Ó, no Tribunal de Contas tem Valério Mesquita, que era deputado, hoje já se aposentou. Alcimar Torquato, que se aposentou, também tinha sido deputado. Valério Mesquita, pelo menos, era a indicação da Assembleia, né? Que foi substituído por Poti Júnior, que também foi deputado. Aí tem Renato Costa Dias, que é irmão de Vivaldo Costa. Aliás, irmão de Álvaro Dias. Tem um irmão de Vivaldo Costa, que eu não estou lembrando agora o nome, mas é irmão de Vivaldo Costa. Então, é cheio de parente de deputado. O irmão de Garibaldi. É um absurdo ser moeda de troca. O Aí Tribunal logo de se Justiça, Vilma. né? Vilma, pelo menos quando foi governadora, ela fez uma indicação técnica, que é a Adélia, a conselheira. Ela era de carreira na área. Já era do quadro do Aí foi uma indicação técnica. Foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez até que foi uma mulher indicada para o Tribunal de Contas. Então, o governo de Rosalba está usando todo tipo de arma, tudo ocorre de forma muito lenta. Só para lembrar, para ela nomear o marido para o gabinete civil, demoraram quase 3 meses. Foi quase 3 meses. Quando você pensa assim, vai nomear mais não, de repente nomeou. Então, tudo ocorre de forma muito lenta. Por que ocorre de forma lenta? Porque o governo é centralizador. A crítica do PMDB é justa. Por isso que causa tanto estrago no governo. Porque se trata de uma crítica que tem fundamento. Quando você faz a crítica com fundamento, ela faz estrago. E a crítica do PMDB em relação ao governo tem fundamento. Agora, essa possibilidade de Rosalba apoiar a Vilma, apoiar a Dilma, você já imaginou o que é que o povo do PT deve estar pensando uma hora dessa? Mineiro, Fátima, eles devem estar morrendo de rir, achando que é improvável. Eu também acho que a governadora pode até apoiar, mas dentro do DEM será um constrangimento muito grande essa declaração dela. Constrangeu o governo, constrangeu o PT e constrangeu o senador José Agripino. Imagina o pessoal do DEM, de outros estados, que assistem José Agripino bater em Dilma diariamente, bater no PT diariamente e ver uma aliada dele, a única governadora do DEM no país, dizendo que pode votar em Dilma. Olha, eu acho que essa colocação da governadora que admite apoiar a Dilma, isso fica mais para música e para poesia com aquela frase, são palavras soltas ao vento. Eu acho que se resume nisso. Né? Bom, e a revista Veja dessa semana, que chegou nas bancas nesse fim de semana, traz uma nota lá numa coluna dizendo o seguinte: má fase das mulheres. A governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, tomou uma decisão nada original para tentar conter a queda contínua de sua popularidade, dar mais espaço ao PMDB no governo. Na semana passada, ela se reuniu com o ministro Garibaldi Alves, da Previdência, e com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, para fechar o acordo. Rosalba, que comanda o único estado governado pelo DEM, já admite desistir da disputa à reeleição. Se isso ocorrer, ela terá o mesmo final melancólico da ex-prefeita de Natal, Micarla de Souza. Essa notícia está na revista Veja dessa semana, que coincidentemente traz uma matéria positiva com o deputado Henrique Alves. Então há inclusive quem suspeite que a fonte da notícia é a mesma. E é preciso sempre lembrar que a governadora Rosalba Ciarline, não se candidatando à reeleição, ela fica acuada contra a parede. Por quê? Não, Rosalba sai para o Senado. Aí Rosalba vai dar quase um ano de governo a Robson, seu desafeto, publicamente, não faz. Então, se Rosalba não disputar a reeleição, aí se não sair para um cargo como deputado federal, coisa parecida, ela pode amargar até 2 anos sem mandato. Canidé Chachá pergunta aqui a mim se é verdade que a ex-prefeita Fafá Rosado se filiou ao PMDB. E deseja boa semana a todos da bancada. Canidé, Fafá não se filiou ao PMDB. Ela disse que foi convidada para o PMDB
não só para o PMDB, mas para o PV e outros partidos. Na verdade, a prefeita está usando pessoas ligadas a ela para plantar notícias na mídia, para ela não cair no ostracismo. Porque o que estava acontecendo? Desde o início do ano, desde que ela passou o governo para a Cláudia Regina, que acabou sendo cassada mais à frente, a prefeita caiu, ninguém estava mais falando nela, ninguém lembrava dela. Vez por outra, alguém aparecia dizendo que ela deixou o poder com 76% de popularidade, informação improcedente, com base numa deturpação dos números das pesquisas, que sempre colocaram com a maior parte da avaliação da prefeita como regular. Quando ia para aprova ou desaprova, ela ficava abaixo dos 40%. A Câmara Municipal fez uma pesquisa no mês de dezembro, comecinho de dezembro, e a avaliação do governo de Fafá positiva, aprova ou desaprova. Aprova 30%, 32%, desaprova 60, 60 e tantos por cento. Só para ilustrar aí a informação. E ela está tentando chamar a atenção por conta disso, para não cair no ostracismo. E também quer ver se cava algum espaço nessa possível reforma do secretariado de Rosalba. E, para isso, ela está ameaçando ir para o PMDB. Imagina, a prefeita, aliada da governadora, dizer que vai justamente para o partido que está não rompe com o governo. Então, está bem claro aí que é uma jogada para tentar chamar a atenção, para tentar ser lembrada ou ser acomodada. Lembrando que a ex-prefeita, deseja disputar algum cargo eletivo em 2014, no entanto, no grupo que ela está hoje, nenhum cenário a favorece. Não tem como ser candidato ao Senado sendo filiado ao DEM. Não tem como ser candidato ao governo, porque já tem. Não vamos ter uma chapa de governador e vice aqui de Mossoró. Não agrega. Então, ela não vai ser candidato a deputado federal, ela vai entrar no mesmo nicho que Betinho. A gente já sabe. Por que não? Lembra o que aconteceu com o Ruth? Quando Leonardo saiu candidato a deputado? Não tem como. Vai dar conflito. Para onde ela virá ter problema? Menos com o marido, que o marido, Leonardo Nogueira, sai da cena política para abrir o espaço para ela disputar a Assembleia Legislativa. Leonardo inclusive, ele já admitiu. Seria candidato a deputado estadual. Inclusive, ela já admitiu. Então, resta apenas disputar a vaga de deputado estadual, que manteria o grupo dela do mesmo jeito que está hoje, com o mandato de Leonardo. Não acrescentaria para o grupo dela mais um espaço na política potiguar. Bom, a gente primeiro vimos com o entusiasmo da governadora Rosalba Ciarline quando anunciou o Hospital da Mulher aqui em Mossoró, era coisa que americano ia ficar com inveja, coisa de primeiro mundo, tal, beleza. O Hospital da Mulher, já segundo o próprio governo, descobriu que lá desviaram mais de 8 milhões de reais. Até agora é um silêncio sepulcral em alguns veículos de comunicação de Mossoró, que adoram falar em outro hospital, mas no Hospital da Mulher não dão uma palavra. Esse fim de semana eu tive notícia de que tem um médico anestesista, ou anestesiologista, não sei como é que chama. Os dois são corretos, né? Que já chegou a receber em um único mês 200 mil reais. Ele dá plantão de segunda a quinta. O jornalista Carlos Santos colocou no seu blog que tem também duas médicas que recebem 58 mil por mês. Eu não sei se esses médicos ficam com dinheiro ou se passam alguma coisa para alguém, porque 200 mil reais para você dar plantão de 4 dias por semana, eu acho que eu escolhi 16 plantões no mês por 200 mil é dinheiro. Eu escolhi definitivamente eu escolhi a profissão errada, se era para ganhar dinheiro. E agora chega a informação de que o Hospital da Mulher fechou a UTI adulto e a UTI neonatal. Então, resta saber para onde é que está indo o dinheiro que o governo está enterrando lá. Está indo, alguém precisa fazer alguma coisa. O Ministério Público já disse até aqui nesse programa, se eu não me engano foi o promotor Flávio Couto que esteve aqui, eu não sei se foi ele mesmo, mas que disse que havia uma investigação realmente, mas ninguém toma conhecimento. Tem informações que tem gravações que comprometeria gente importante, que chegou a ser cogitado para ser, inclusive, secretário municipal. Então, resta saber o que está sendo feito, porque, para vocês terem ideia, o Hospital da Mulher recebe
5 vezes mais, 6 vezes mais do que o valor repassado para a Casa de Saúde de Ser Rosado. Só que o número de atendimentos na de Ser Rosado é 5 vezes superior ao que é feito no Hospital da Mulher. Então, se lá é feito 5 vezes mais, com 5 vezes mais atendimentos, procedimentos, com 5 vezes menos o valor que é repassado para lá, tem alguma coisa de errado aí, né? Tem muita coisa errada, isso é uma vergonha. Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Observador Político. Segundo bloco do Observador Político começa agora pela 93 FM e pela TV Mossoró. Nosso convidado de hoje para a entrevista é o secretário titular da CDTEMA, Alexandre Lopes. Ele está aqui para conversar sobre transporte coletivo, mobilidade urbana e assuntos diretamente ligados à pasta que ele dirige no governo municipal. Alexandre, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E Alexandre, ao chegar aqui, já passou uma informação que ele vai detalhar agora. Como já a primeira pergunta, um aumento das passagens dos transportes coletivos e a gente aproveita. Alexandre, aumento das passagens já está definido. E o serviço, como anda? Boa tarde. Isso. Boa tarde, telespectadores, Emery, Lairinho, Bruno e Edmundo. Edmundo, nós formamos na cidade de Mossoró uma comissão para estudar exatamente a questão do transporte público. Essa comissão foi formada em janeiro, foram 4 reuniões, a comissão é formada pelo município de Mossoró, juntamente com a empresa, sindicato dos transportes, usuários, representando dos usuários e Ministério Público, para discutir não o aumento de tarifa especificamente, mas a melhoria do sistema de transporte. Né? O aumento de tarifa ele foi um dos pontos discutidos para recuperar a questão da capacidade de investimento das empresas. As empresas vêm há 3 anos sem aumento, né? O último aumento foi dado em fevereiro de 2010 e a passagem é de R$ 1,85, deve passar a partir de quarta-feira para R$ 2,00 e R$ 1,00 a meia passagem. Mas principalmente para discutir a melhoria desse sistema. Entendemos que o sistema tem que ser melhorado, entendemos que o sistema tem que trazer, por exemplo, ônibus novos, a média de idade dos ônibus da cidade de Mossoró é uma média bem elevada e teria que se melhorar. E com esse aumento de tarifa vai permitir que as empresas tomem algumas providências que a prefeitura está exigindo delas, como por exemplo o monitoramento de todos os ônibus para que a população tenha direito de saber onde é que o ônibus está, qual tempo ele vai demorar a passar na parada. Eu lembro um caso, Emery, quando eu era criança, que você na sua coluna colocou, eu estava com a Emery Júnior, que você colocou que perguntou qual era a maior aventura que a pessoa tinha tido na férias, e eu respondi que tinha sido andar no ônibus da Two Brothers, na época, os 2 irmãos, tá ali falando com vocês por conta dessa situação. Mas na realidade, assim, a gente tem um problema no transporte da cidade de Mossoró, é reconhecido esse problema, principalmente o não cumprimento de horários, o não cumprimento de rotas, e é um dos pontos que a gente vai atacar juntamente com a comissão, com a prefeitura e com a população, precisa do apoio da população, é exatamente no cumprimento desses horários e das rotas dos ônibus. Ô Alexandre, um meio de transporte bastante utilizado pela nossa população, e pode estar afeto à sua área, não sei se está, é o da mototáxi. E eu lhe pergunto se alguma coisa será feita também nessa área para melhorar o sistema de transporte e o atendimento à população que usa o mototáxi. Isso, Emery. A tendência dessa questão de mobilidade é exatamente priorizar os transportes de uso coletivo. O ônibus ele seria a grande prioridade, mas de forma geral priorizar os sistemas de transportes não autônomos. O que quer dizer com isso? É que quanto mais carros a gente conseguir deixar nas suas garagens, quanto mais motos particulares você conseguir deixar nas garagens, você vai ter uma melhor qualidade de trânsito na cidade de Mossoró. E para isso, obviamente, você tem que valorizar o ônibus, mas valorizar também o mototáxi, o taxista, que são alternativas de transporte na cidade. Obviamente, o mototaxista regular, o transporte de táxi regular, esse sim tem que ser priorizado. E os irregulares, quando puder regularizar sim, quando não puder, de fato tem uma fiscalização efetiva. Então um dos pontos foi levantado por essa comissão e a ser trabalhado agora é exatamente a fiscalização desses meios irregulares e de fato a regularização e regulamentação de como é que vai ser o transporte de forma geral. E aí previsto também o mototáxi. Alexandre, a grande reclamação dos
das empresas de ônibus é a falta a concorrência desleal, a falta de fiscalização com transporte alternativo clandestino, com mototáxi, enfim, como é que a prefeitura age para combater isso? Lairinho, isso aí de fato foi levantado por essa comissão. Nós conseguimos identificar que a reclamação do usuário era principalmente o cumprimento de horário e de rota, essas são as duas grandes reclamações do usuário. E no caso das empresas era exatamente esse, digamos assim, combate de forma desleal, né? Por quê? Porque a empresa ela tem a obrigatoriedade de levar a pessoa que paga meia passagem, a pessoa que tem isenção do pagamento, né? Por exemplo, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa que não paga passagem, enquanto o clandestino ele não pega, ele só pega quem paga, o pagante que deixa de ir no ônibus principal. Isso na realidade cria uma diferença, digamos, de receita e investimento dentro da empresa. Então, a prefeitura, ela entende que o sistema não é passar sua responsabilidade para a empresa e achar que isso resolve. A prefeitura, ela tem que, de fato, assumir o seu papel dentro do sistema de transporte. A prefeitura, ela é o coordenador do sistema de transporte. E dentro desse papel, um deles é combater esse transporte clandestino. Até porque isso aí gera um risco para a população. Porque esses casos a gente não faz vistoria como se faz num ônibus, esses casos não se faz vistoria como se faz num mototáxi, para saber se ele está em condição de uso, se ele tem segurança, por exemplo, se ele está com extintor de incêndio dentro do prazo de validade. Então, um dos papéis que essa comissão determinou como sendo prioridade para o município é exatamente a fiscalização. A Subsecretaria de Trânsito e Transporte já está agindo qual vai ser o modelo dessa fiscalização e, de fato, a gente vai ocupar as ruas fiscalizando para evitar esse tipo de transporte clandestino. Secretário. Deixa eu só fazer aqui. Quantos ônibus seriam necessários para atender a população de Mossoró? Hoje nós temos 34 ônibus na frota de Mossoró, certo? 34. Esses ônibus, quando não tem quebra, que eles estão todos na rua, mas pela idade, como a gente falou, a idade avançada dos ônibus, é comum que tenha quebra, mas para a cidade de Mossoró, ele transportar de forma eficiente, a gente teria que ter pelo menos 46 veículos. E a informação que a gente precisaria ter em torno de 80, 90 não procede, não? Porque quem me disse isso é um proprietário de uma empresa. Olha, a grande questão é que a gente está trabalhando com as empresas da seguinte forma. Se a gente tivesse 46 ônibus hoje, ela atenderia o que a gente tem aí. Sendo que, como você bem falou, a gente tem uma concorrência que está transportando, queira ou que não queira, está transportando a população. E o que se acordou com as empresas é que a partir do momento que essa fiscalização começa a ser mais eficiente e que você começa a evitar que o clandestino esteja pegando esse passageiro, eles se comprometerem, vai aumentando gradativamente o número de ônibus. Essa semana agora foi desativada algumas linhas. Na realidade, assim, foram retirados ônibus de linhas, eles fazem a mudança, mas é porque nós estamos instalando um sistema de monitoramento de todos os ônibus da cidade de Mossoró. Então, na realidade, não é que eles estão retirando linhas. Eles aumentaram o espaçamento entre linhas para que eles pudessem tirar esses veículos, instalar o GPS e voltar à linha. Então, está sendo feita uma instalação de GPS em todos os ônibus da cidade, para que, inclusive, a população, qualquer cidadão, vai ter condição de verificar via internet onde é que está o ônibus dele naquele momento, em quanto tempo ele vai passar, em média, na sua parada. E outra coisa, Alexandre, ainda tem muitas vias por onde os ônibus passam, que deveriam estar asfaltadas e, às vezes, nem calçadas estão. A prefeitura está preocupada com isso? Nós já estamos fazendo esse levantamento também, inclusive estudando as rotas dos ônibus. Algumas vias principais, nós já estamos fazendo a parte de recuperação de tapa-buraco das rotas de ônibus. Encaminhamos um projeto ao governo federal para pavimentação em asfalto de 80 vias, quase todas elas, a sua totalidade, percursos de transporte público coletivo. E estamos calçando várias vias na periferia da cidade, também priorizando a parte de transporte público coletivo. Nós entendemos que tem uma deficiência, tem vias que, por exemplo, que elas estão danificadas, mesmo com a pavimentação existente, mas estão bastante danificadas, e isso, obviamente, aumenta o custo da empresa por conta de quebra de transporte, mas principalmente gera um desconforto para a população, que você vai no ônibus e o ônibus ali passando em buracos. Então a gente está fazendo esse mapeamento e reconhecendo que tem que ser feito, de fato, um trabalho nesses percursos de ônibus. Alexandre, a questão da UERN. Mossoró tem uma área onde se concentra o IFRN, a UFESA e a UERN. Acho que não tem 5 quilômetros de distância entre a UERN e o IFRN, que são os dois extremos. Sim, mas não, eu estou dando um aqui por cima. Eu não tenho a medida exata. Chutômetro grande. E não passa ônibus com frequência nessas áreas. E uma coisa que eu fico chocado é a não ida de ônibus regularmente para o campo central da UERN.
E quando alguém vai de tarde para o Campo Central, quem não tem carro fica dependente de mototáxi. Por que a prefeitura não consegue convencer as empresas de ônibus a só entrar ali, dar uma rodeada dentro do Campo Central e voltar para a BR? Bruno, é uma boa pergunta essa sua. A gente levantou esse problema, até porque eu sou professor do IFRN. E eu tenho uma outra dificuldade que eu vou colocar aqui para vocês, que é sentido, que é o ônibus não passar após o horário da aula, passa normalmente antes de acabar a aula. E o aluno na sala de aula, eu sofro isso dentro da minha sala de aula, o aluno quando dá 9h30 desse professor, eu tenho que ir ou eu perco o ônibus. Então a gente levantou esse caso de fato. O que se coloca, o que é que tem hoje no sistema? Você tem linhas de bairros que são deslocadas para atender as universidades nos horários de aula. De manhã, normalmente manhã e noite. E aí, de fato, como não tem uma linha que passasse regularmente, as pessoas têm dificuldade, por exemplo, se o aluno precisar ir fazer um trabalho, fazer uma atividade de educação física ou qualquer outra coisa na instituição, uma consulta numa biblioteca, ele não tem transporte naquele horário. Então, a gente está estabelecendo que deve ter, de fato, uma linha universitária, digamos assim, onde vai passar por isso aí. É uma das linhas que a prefeitura já está propondo para ser implementada, juntamente também com a que a gente vai fazer a integração de algumas linhas, para que, de fato, você não precise criar a linha de cada bairro para as universidades, mas que você tenha um ponto onde os bairros abasteçam essa linha da universidade e, a partir de então, você consiga suprir toda a parte de campus da UERN, UFESA e do IFRN também. A participação do ouvinte, Igor Jadson, ele pergunta qual o incentivo que a Prefeitura de Mossoró dá às empresas. Ele pergunta se o senhor acha que vale a pena colocar um transporte novo na rua, com tantos buracos e sem paradas. Olha, Igor, o que eu estou falando exatamente, o estudo dessa comissão não foi simplesmente pedir ônibus novo, né? A gente entende que na realidade, toda empresa, ela tem que ter seu lucro, ela tem que ter benefício em troca, senão ela não vai atuar no mercado. Isso é qualquer ramo de negócio. Então, no caso aqui, a gente inclusive já está assumindo essa questão de, por exemplo, de ter que melhorar as vias, né, para poder evitar que quebre ônibus e para que a empresa consiga cumprir horário. É impossível exigir de uma empresa que ela cumpra um horário se eu não der as condições mínimas de trânsito que ela consiga cumprir. Isso a gente entende e tem que ser feito, de fato, um estudo sobre isso. Então, na realidade, o estudo dessa comissão não era a busca, digamos assim, de culpar a empresa pelo transporte não funcionar, não. Na realidade, o transporte, quando eu falei a questão lá de Emery, da publicação, é um problema já crônico da cidade de Mossoró, o transporte público. A gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem deficiência de transporte há muito tempo. Então, precisa melhorar a pavimentação, vai ser melhorada. A questão de parada, concordo plenamente, existem a falta de paradas, principalmente de abrigos. Mossoró é uma cidade quente, quando chove, chove demais, e quando não chove é muito quente. Então, na realidade, a gente já está passando um projeto de construção de pelo menos mais 10 paradas na cidade de Mossoró, de imediato essas 10 paradas, e manutenção das paradas existentes. Inclusive também de outras 10 paradas na zona rural, para não atender também, a gente não achar que o transporte, o problema do transporte da comunidade se resume só à zona urbana. A população rural, a gente tem uma área rural imensa que precisa também se deslocar para a cidade de Mossoró constantemente. Alexandre, eu quero passar aqui adiante para a gente não ficar só no transporte coletivo, que eu sei que é um assunto também muito encerrar, importante. Edmundo, só pergunta aqui do Jatos também. Outra coletivo? Tem uma pergunta aqui coletivo. que é interessante, que tem um cidadão, que eu não me recordo o nome, que faz quase que diariamente, manda mensagem para mim no Facebook perguntando. E aqui Marcos está perguntando quando é que vão emplacar essas motos de 50 cilindradas, que na opinião dele atrapalha o trânsito. Olha, Nairinho, a gente de fato já está fazendo esse levantamento. Marlos, que é o subsecretário de Transporte, Transporte, está fazendo esse levantamento, inclusive em comum acordo com o Detran de Mossoró, que é instalado em Mossoró, para exatamente a gente ver qual é o cronograma para emplacamento dessas motos. De fato, essas motos têm que ser emplacadas. A gente sabe que não é simplesmente emplacar porque se quer arrecadar com isso, mas ela tem um problema, inclusive, de segurança. Você não consegue, principalmente se tem um assalto utilizando uma moto dessa, você não consegue identificar quem foi que fez o assalto. Porque não tem um... A preferida dos bandidos é justamente a Trax, exatamente, porque não se emplaca. porque você não emplaca e você não tem como identificar. Então é uma questão de segurança para a população. A que você chama Trax, é porque Trax é a primeira marca, é a marca mais são conhecida, várias, Johnny 50 Motors. cilindradas. Tem várias indústrias que tem uma fabricam essas outra 50. participação aqui de Igor Jadson. Terminou? Não, então só para dizer o seguinte, que a gente já tá vendo essa situação e devemos divulgar em breve aí um calendário de emplacamento dessas motos. Tem uma Esse colocação, ano ainda, né? Esse ano ainda. Tem uma colocação de Igor Jadson aqui que é interessante e cabe a reflexão aqui da prefeitura. Ele está dizendo aqui que estão reduzindo os ônibus no final de semana, que aí é normal que realmente se reduzam. Mas ele diz que no Van Rosado
que é uma área bem afastada da cidade, só ficam 2 ônibus no domingo e ficam mais de 40 minutos esperando. Aí ele pede para o senhor comentar isso e eu acrescento. Qual o tempo ideal de espera médio, em média, do usuário de transporte público que a Prefeitura de Mossoró quer deixar para a cidade? Tem um padrão. Tem tempo de espera, deve ter, né? Igor, o tempo padrão é no máximo em torno de 20 a 25 minutos. É o máximo de espera entre um ônibus e outro. Obviamente, dependendo da linha e dependendo da importância dessa linha, esse tempo de espera ele pode ser diminuído ou ampliado. Por isso que é média. É média do sistema, né? No caso do final de semana, a empresa, obviamente, ela diminui porque diminui muito o número de passageiros. O que a gente precisa fazer é esse monitoramento para saber quando é que essa diminuição começa a prejudicar todo um bairro, né, nessa situação. Com o monitoramento do caso dos ônibus individualmente que você vai conseguir acessar, vai melhorar, Bruno, porque você vai ter condições, inclusive, de planejar a sua saída de casa. Qual o grande problema que o usuário identifica hoje? É porque ele vai para a parada, ele não tem certeza que hora passa nem se passa, porque se ele mudar a rota, não passa. Né? Então, esse é o grande problema. Se você dá com algum instrumento que ele tenha segurança, que mesmo que o ônibus vá passar daqui a 40 minutos, ele vai para a parada faltando 10. Ele fica em casa, então ele fica em segurança mesmo física, porque se você está 40 minutos numa parada, você corre o risco de assalto, você corre o risco de um acidente de trânsito ali próximo, então você tem segurança física. Tem a questão do conforto também, ele estar em casa, em vez de estar numa parada 40 minutos esperando, vai passar 10, 5 minutos esperando. Então, com esse monitoramento, a gente acredita que vai diminuir bastante. E a gente vai conseguir também verificar quando é que esse espaçamento está tão grande que venha prejudicar toda a população. Mas a média que vocês querem deixar de espera, que seja de quanto? Em torno de 20 minutos no máximo. O que eu quero perguntar é sobre o estacionamento do centro, porque o tempo está avançando ali. Aquela questão do estacionamento do centro, o que é que a Prefeitura tem em mente? Edmundo, um dos grandes problemas que a gente tem nas cidades brasileiras, de forma geral, é o grande número de veículos que está se vendendo hoje em dia. Você ter ideia, em Mossoró tem alguns meses que a gente consegue vender 700 veículos novos, né, na cidade de Mossoró. E isso vai entrando, obviamente, no trânsito da cidade e vai prejudicando o trânsito da cidade. Com isso aí, uma das ações para melhorar o estacionamento no centro da cidade é exatamente começar a investir mais forte em transporte público coletivo. Para que você diminua o número de veículos. Porque se a gente tiver, você nunca vai conseguir produzir vaga de estacionamento na mesma proporção que se é vendido veículos. Não se consegue. Quem comprar carro não vai andar de ônibus, né? Edmundo, em algumas cidades, se você tem um transporte que é confiável, se você tem um transporte que você consegue pegar ele próximo à sua casa e deixar próximo do seu trabalho, você termina mudando isso pela facilidade que você vai ter também. Por exemplo, em São Paulo, eu tenho amigos que vão trabalhar de metrô. Aí eu morei em Natal, Lairinho morou em Natal. Eu andava de ônibus. Lairinho sabe que a gente em Natal muitas vezes deixava o carro na garagem e ia embora para a universidade, ia embora para a escola de ônibus. É comum isso. É muito comum. E lá o transporte lá nem essas coisas todas. Né? Mas na época da gente, Bruno, funcionava melhor. Na época que a gente era estudante lá, ele funcionava muito bem, o sistema. Uhum. Então, na realidade, se você... Linhas que eu precisava. E também as que eu precisava. Então, na realidade, eu falei Lairinho claramente, que eu morei, inclusive, no mesmo prédio de Lairinho um tempo lá, e a gente ia para o mesmo canto, que era para a universidade, para a escola e tal. Então, na realidade, se você tem um sistema que é confiável, se você tem um sistema que de fato consegue pegar você próximo da sua casa, deixar próximo ao trabalho, as pessoas começam a diminuir a questão do carro. Porque, pronto, São Paulo é um caso clássico. Muita gente não vai de carro porque sabe que ele vai demorar muito mais tempo para chegar em casa se ele for de carro do que se ele for no transporte coletivo. Pessoal, tem umas participações aqui dos ouvintes, nosso tempo está realmente avançado ali, mas Tiago está perguntando por que foi retirado o ônibus da linha da Boa Vista aos domingos, já que muita gente utilizava o mesmo. Aí tem um comentário de Paiva Júnior, de que no aeroporto 2, Boa Vista e Nova Betânia, os usuários chegam a esperar até mais de 1 hora. E Rilen Rocha pergunta quais são os impedimentos para uma linha universitária de coletivo ligando o IFRN, o FESA e o ERN. Olha, em questão... Primeiro, a linha do Boa Vista foi retirada aos domingos. Na realidade, a linha do Boa Vista, esse acompanhamento, Lairião, que a gente vem fazendo com a empresa a partir de então. Se retirava. De fato, o que é que acontecia? A gente não tinha domínio do sistema. E a gente está procurando ter o domínio do sistema. Isso muito honestamente para a população. A gente não tinha... Empresas de ônibus tem em Mossoró nós hoje? temos hoje 2 empresas operando. 2 empresas, tá. Né? E hoje... Pronto. E aí nós estamos... Empresas de 34 veículos. Então nós estamos agora exatamente fazendo esse monitoramento, estamos fazendo, a própria prefeitura vai fazer uma pesquisa agora de origem e destino, onde é que a população está pegando ônibus e para onde ela quer ir,
para que a gente possa ter, a partir dessa pesquisa de origem e destino, saber onde como implementar as vias. E, de fato, tem alguns bairros que eram diminuídas os ônibus no domingo e outros eram retirados totalmente. Então, o que é que a gente precisa? Se, no caso, aquele bairro não tem uma demanda grande por domingo para levar a população, então pelo menos uma outra linha passe a vigorar por aquele bairro durante os domingos. E aí a gente vai fazer um estudo de como juntar essas linhas no domingo, por exemplo, e durante a semana elas correrem independente. A questão da Nova Betânia, do horário, eu acho que responde com aquilo que a gente falou para a Bruna. A gente vai ter que trazer o sistema todinho para uma média aceitável. Independente, por exemplo, tem bairro que é 1 hora, tem bairro que passa de fato em 20 minutos. Então a gente vai ter que trazer para um tempo aceitável. E a questão das linhas, né, se tem algum impedimento, não tem impedimento. Na realidade, o que a gente precisa é só criar essa linha de forma que ela não precise ser as linhas dos bairros chegando lá. Porque um dos grandes problemas do sistema de... Exclusivo a linha universitária. Isso, é um grande problema, Edmundo, é porque se você pegar que todos os bairros vá para a universidade, você vai criar um problema de trânsito, porque eles vão ter que passar ou pela Leste-Oeste ou pela Presidente Dutra, você vai criar um problema de trânsito. E também você vai aumentar muito o percurso da linha. Ela passa a ser inviável, porque como é que se calcula o percurso da linha para saber se ela é viável ou não? É o número de passageiros por quilômetro. Se eu aumento muito essa quilometragem, você não consegue compensar isso em passageiro, porque o ônibus tem um limite de passageiros. Ele não vai botando gente, não é como um trem, né? Então, na realidade, você precisa ter esse controle. Uma linha universitária, a gente precisaria só de um setor de integração no centro da cidade, de forma que essa linha fizesse universidade e centro, e todos os outros ônibus abastecessem essa linha a partir do centro da cidade. Aí sim você consegue fazer com que a linha seja viável para lá. É possível? É possível. É possível, já está sendo estudado, inclusive. Paiva Júnior pergunta aqui quais as principais vias da cidade que receberão pavimentação asfáltica nos próximos dias / meses. Olha, Paiva, nós temos esse estudo aí, são de 80 vias. Esses 80 vias são tanto para recuperação de algumas pavimentações existentes, mas principalmente para pavimentar vias que estão em calçamento, tem transporte público. Nós começamos já um trabalho ali em toda a Avenida Abel Coelho e na Avenida Costa e Silva, ali no Abolição 4, fazendo essa linha de ônibus. A partir dessa semana nós já estamos estudando qual é a próxima linha que a gente vai trabalhar e todas essas principais linhas de ônibus vão ser feitos trabalho de pavimentação, recuperação de pavimentação para que você tenha acesso mais fácil. Por exemplo, uma das demandas que a gente tem grande é o conjunto Márcio Marinho, que lá não tem transporte público e a população reclama sempre. Então está sendo pavimentada nesse momento toda aquela Isaura Rosado, que é a continuação da João Marcelino. Ela já está havendo essa pavimentação em asfalto. Quintas do Lago, ele vai até a Granja, a pavimentação. Então, a parte do perímetro urbano já está sendo toda pavimentada e que isso, de fato, vai possibilitar que a gente tenha um transporte público também para aquela região. Ô Alexandre, tem alguma previsão, já que estamos no trânsito, de renovar essas pinturas de sinalização do trânsito na cidade? Eu queria até fazer, bem lembrado. Por que a faixa de pedestre só em Mossoró que não presta? Tem a tinta daqui que é diferente? Lá em Irinhué não. Na realidade a gente está fazendo um estudo disso aí, da questão de faixa. A grande maioria delas, se você pegar a faixa está lá, agora está coberta. Está coberta de piche. Mas por que não cobre em Aracati, não cobre em Natal, em Apodi? Na realidade, o que a gente está vendo aí, a gente está inclusive para contratar uma consultoria geral em trânsito e um dos pontos é exatamente essa questão da pintura. É feita pintura em Mossoró, na realidade já foram testadas várias tintas aqui, obviamente a gente está começando agora, eu peguei essa parte de trânsito agora, eu ainda não tenho, por exemplo, o histórico disso, mas o que eu... É o mesmo grupo que está no comando da prefeitura há 20 anos. Eu só estou dizendo assim, eu não tenho um histórico da questão de tintas porque eu não era minha área de domínio, né? Isso que eu estou querendo colocar. Então, assim, a gente está fazendo testes, inclusive, com algumas tintas diferenciadas para ver qual é o resultado que você obtém com isso aí. Porque eu concordo com você, é só Mossoró o problema, então porque essa tinta, se é a mesma utilizada nos outros cantos, o que é que está havendo aqui? Se é um problema da aplicação, se é um problema do clima local por alguma coisa, algum motivo. Uma vez uma pessoa levantou a história que era pela questão de sal. Mas existe outras cidades que produzem sal também, não é só Mossoró. Então, assim, está sendo feita uma análise exatamente para ver como é que a gente pode aumentar a vida útil dessa pintura. Então, a gente está tentando se apropriar disso aí para poder, de fato, ter uma solução definitiva. Tá terminando só uma dica, o Igor Jadson aqui, uma curiosidade, uma pergunta bem curiosa. Ele pergunta por que todo domingo apaga a luz do terminal lá do Carcará. Não tenho conhecimento disso, né? Mas agora, a partir disso aí, a gente vai verificar. Na realidade, nunca tinha chegado essa reclamação para a gente. Um assunto bastante tocado aqui. Francisco Romualdo.
a rua Francisco Solon, Francisco Romualdo ali. O binário, né? Nós estamos estudando isso agora, Edmundo, para ver se a gente consegue implementar. Uma rua lá atrás própria tem que ser uma única. Obrigado, né? Alexandre, pela presença. Considerações finais. Não, quero só agradecer o espaço, dizer que eu estou à disposição, tanto aqui do programa Observador Político, como também da população, a gente lá na Prefeitura está à disposição, e dizer à população que, de fato, tem essas coisas, Bruno, como o Igor falou aí, tem que ser repassado para o município para que a gente tome conhecimento, como eu tomei conhecimento aqui da Travessa Martins Vasconcelos, que vocês estavam falando no programa, e vou pedir para a equipe ver lá o que é que a gente pode melhorar. Então, tem que ter o conhecimento da Prefeitura para que a gente possa agir. Ótimo. Então pronto. Obrigado mais uma vez, Alexandre, pela presença. Obrigado a todos pela audiência. Uma ótima tarde, uma ótima semana. E até amanhã, se Deus quiser. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, em mais um Observador Político. Tchau. Boa tarde a todos e amanhã de volta aqui com o nosso Observador Político. Tchau, se Deus quiser. Boa tarde e até amanhã.